paz do Senhor Jesus Cristo, todos professores, professoras, alunos, telespectadores, você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aí na pré-aula para a classe dos adolescentes do nosso muito digno canal ADC Educacional. Falando em canal ADC Educacional, esse é o nosso novo canal, voltado somente para o estudo da Palavra de Deus. Então já se inscreva no nosso canal. Você que é professor, está nos assistindo, nos acompanha aí semanalmente, meu muito obrigado. E vou pedir um favor para você, já compartilha aí com os outros professores das outras faixas etárias, que nós temos aí professores capacitadíssimos que vão auxiliar eles, tá certo? Hoje, então, a nossa aula é de número 5. E qual é o tema da lição de hoje, professores? O tema é: vamos conhecer a carta de Tiago. Uma carta, professores, maravilhosa. Olha só, eu li a carta de Tiago, já tinha lido algumas vezes, mas dessa vez mais voltada para o estudo, né? E que carta, nós podemos tirar muitos aprendizados. E você aí, professor, que lidera o seu grupo de jovens, adolescentes, ou que faz suas pregações, vocês podem tirar muitas lições aqui do livro de Tiago. Uma carta enriquecedora, meu Deus do céu. Leitura bíblica em classe fica em Tiago 1, de 17 a 22, depois o 2, de 1 a 8. Se quiser ler o 1 e o 2, pode ler, assim é maravilhoso. Ó, fala sobre a vida cristã, tentação, bondade de Deus, amor fraternal, a fé e as obras, é coisa assim maravilhosa, professores. Eu estou aqui com essa Bíblia aqui que é muito boa, fala sobre oração, é muito bom, certo? Então vamos lá então, sobre vitória, humildade ali. A mensagem diz: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Professores, isso aí é fundamental. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para os adolescentes ao qual eu lidero aqui na igreja, que nós temos que ouvir, conhecer e praticar a palavra de Deus. Eu tenho um livro que diz que um empresário perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo que ele tinha. E aí ele era bilionário, e aí ele falou: Deus, perdi tudo. Por que? Ele questiona, tal, fala comigo, Deus não fala com ele. E aí Deus, um certo dia, envia uma pessoa e fala para ele: lê o livro de Provérbios, mas não somente lê, você aplica todos os dias. Acorda, lê um versículo e aplica. E esse homem tornou-se 4 vezes mais rico que ele tinha. Óbvio que a palavra de Deus, ela nos conduz aos céus, mas se nós seguirmos o exemplo que tem nela, nós aqui na terra ganhamos muito mais, né? E por fim, a vida eterna. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então nós temos que conhecer e praticar. Aquele que conhece e pratica o que está escrito na palavra de Deus, ele é bem-sucedido. E o que é ser bem-sucedido é tudo que você fizer prospera. É tudo que você fizer é bem feito. É tudo que você fizer dá resultado. Isso aí é ser bem-sucedido. Não é ligado somente à questão financeira. Os objetivos da nossa aula são 3: apontar uma visão panorâmica da carta, apontar a necessidade de ouvir atentamente as pessoas e refletir sobre a importância de não desprezar os irmãos em Cristo. Certo, meus irmãos? Então vamos aí para a nossa introdução. A carta ao Tiago é considerada a mais prática de todas as epístolas do Novo Testamento. Então olha só, você quer ter praticidade, é a carta ao Tiago. Você quer, é a carta de Tiago, né? Você quer passar para os seus alunos a praticidade na fé, é a carta ao Tiago. É a carta de Tiago, né? Ela é chamada aí, né, de guia prático para a vida e conduta cristã, né, por alguns estudiosos.
nela também o irmão de Jesus defende que não basta para o cristão crer na doutrina correta, mas que é preciso desenvolver uma prática coerente com a fé em Cristo. Então, professores, olha só que legal. Não basta só crer, nós temos que desenvolver uma fé prática e coerente com aquilo que Deus diz. Então, a fé sem obras é uma fé morta. Porém, não são as nossas obras que nos salva, e sim a nossa fé em Cristo Jesus, tal, mas as duas têm que caminhar juntas, a fé e as obras. Então não adianta eu só fazer a obra, né, porque aí eu não vou ter fé, então tem que ter fé e obras. Ah, William, mas e aí se eu só tiver fé? Mas a fé ela tem que estar junto com as obras. Ora, a fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que, como que eu posso dizer, mostrar no dia a dia as consequências da nossa fé, praticar a fé, demonstrar a fé. E como que é isso? Aí nós vamos aprender aí durante as nossas aulas. Essa e a próxima nós vamos falar muito sobre a carta de Tiago, é uma bênção. O ponto 1 da nossa lição aí é abrindo a carta de Tiago. Você sabe quem escreveu a carta? Então, tem vários Tiagos aí na Bíblia, né, professores? Então, o escritor se identifica como Tiago. No Novo Testamento temos pelo menos 5 personagens com esse nome. Então, tinha 5 personagens aí com o nome Tiago. E quem será que era esse? E aí nós vamos ver pela parte escrita, pelo conhecimento, e aí eles vão agregando, e aí vai levando até ali a pessoa que escreveu a carta de Tiago. Então nós temos aí o primeiro Tiago, o filho de Zebedeu, o segundo de Alfeu, o terceiro Tiago menor, o quarto pai de Judas e o quinto o meio-irmão do Senhor. Então esse aí foi o que escreveu a carta aí de Tiago, né? Os estudiosos concordam, o que eles dizem aí? Que o autor seja o irmão de Jesus. Por quê? Por meio de pesquisas, e aí eles vão trazendo mais a base do conhecimento, da trajetória de vida, né? Porém, em algum momento entre o ministério e a morte e a ressurreição de Jesus, Tiago tornou-se um discípulo aplicado e testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Ele caminhava com Cristo. Então, ele presenciou a vida de Cristo. Por quê? Porque ele era o meio-irmão de Jesus. Então, ele estava sempre com Jesus. Ele conhecia Jesus aí, né, ao longo da vida dele toda. Ele tornou aí um apóstolo muito influente, líder da igreja de Jerusalém. Ele teve, inclusive, uma participação decisiva no concílio. Então, ele era uma pessoa, um discípulo muito aplicado. E, professores, e inteligente e conhecedor de todo o contexto que ele vivia. Ele não era ali, um qualquer, não, ele tinha base, ele tinha conhecimento do que ele falava, escrevia e do que ele dizia também, né? Apesar dele fazer parte aí da família terrena de Jesus, Tiago escolheu o caminho do quê? Da humildade do serviço. Ele servia, ele não, eu sou irmão de Jesus, eu sou pai, eu sou bom, não. Ele escolheu o serviço, o caminho de servir, de ser humilde. Ele gostava de atender os irmãos, ele gostava de ver as necessidades e servir, né? Ele se apresenta aos seus destinatários na carta como o quê? Como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Seu exemplo deve ser seguido por todos os discípulos de Jesus espalhado. Aí olha o que ele diz aqui em Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só o que diz aqui, essa Bíblia aqui, ela explica trecho por trecho. Então, Tiago, irmão do nosso Senhor. Então, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo. Ele nunca referiu a si mesmo como apóstolo, embora sem dúvida fosse, né? Então, ele se apresenta como um servo de Deus.
são de humildade, de querer servir. E não era, professores, ali, aquela falsa humildade, né? Que aí, você é o líder, você é o professor da classe dos adolescentes? Somos. Porque eu sou. Somos. Ou aquela humildade forçada para querer, eu sou humilde porque eu sou bom. Não, ele era uma pessoa humilde de essência, o prazer dele era servir. Ele sabia da posição dele, da importância dele, porém ele estava ali era para servir. Muito bom exemplo dele. O ponto 2 aí da nossa lição, para quem a carta foi escrita. Então, o público-alvo foi todo o povo de Deus, todo o povo escolhido. O público-alvo dessa carta somos nós hoje. Então, para todo o povo também, ali do contexto dele, os contemporâneos dele. Então, essas pessoas provavelmente eram os judeus, aí cristãos que haviam sido dispersos por causa da perseguição ocorrida em Jerusalém. O que aconteceu? A perseguição veio, eles correram, e aí, isso aí já era obra de Deus para aquele povo, que eles começaram a ir para as outras cidades, e aí foi o vídeo por todo mundo pregar o evangelho, e ele escreve essa carta para quê? Como que eu posso dizer ali? Para aumentar a fé, para pedir para aquele povo praticasse a fé, né? Tivesse fé, e a fé com obras. E essa carta, professores, não é só para aquele povo, essa carta é muito atual nos dias de hoje. Peçam para os seus alunos, ler aqui, são 5 capítulos, então peça para eles ler, né? Peça para eles ler, deixa eu só confirmar aqui mesmo, mas são 5 mesmo, ó, isso aí, ó. É pouquinha coisa, professores. 5 capítulos aqui, morreu e deu, certo? Vamos lá. Entretanto, professores, isso não exclui a possibilidade dos gentios convertidos a Cristo também serem considerados edificados pelo conteúdo da carta. Então, não era somente para os judeus, mas também para os gentios. Todos aqueles que criam no Senhor Jesus como Messias, essa carta foi direcionada. Eu acredito também, professores, que todos os que não creram e começaram a ler a carta de Tiago também passaram a ver ali que Jesus era o Messias, que eles tinham que ter fé, que Jesus Cristo era o Messias. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Por que escreveram essa carta? Tiago, ele escreve essa carta, professores, depois se tornaram o líder da igreja de Jerusalém, entre 44 e 62, quando ele faleceu. Então, ele falece aí em 62, então, ao finzinho ali, nos últimos anos de vida dele, ele já muito experiente, ele escreve essa carta já vendo a necessidade dos irmãos. Então, inspirado por Deus, ele escreve a carta. É muito provável, professores, que ele tenha sido aí o primeiro escritor aí do Novo Testamento. Então, foi o primeiro escrito, né? A epístola aqui de Tiago foi o primeiro escrito do Novo Testamento. A finalidade era confortar, fortalecer, orientar as pessoas que liam aí para as diversas áreas da vida que carecia do cuidado pastoral. Então, ele era um baita de um pastor. E ele fala aqui, ó, como eu falei no começo, sobre vitória, fé, humildade, perseverança, tentação, vida cristã, bondade de Deus, fé e obras, amor fraternal. Vamos continuando aí, sobre sabedoria, sobre a língua. Meu Deus do céu, vamos voltar aqui e vamos continuar. O ponto 2 da nossa lição, ouça mais e fale menos, por favor. Tiago é o bicho bom! Meu Deus do céu! Então vamos lá. Por que será que a maioria de nós nós somos tão apressados em dar opiniões e resistimos a ouvir, né? E receber conselhos? Porque quando a gente está ali, a gente sempre quer falar, principalmente, professor, nós cristãos, a gente quer falar, e às vezes a gente tem que ouvir. E eu, lendo a epístola ao Tiago, eu era uma pessoa faladora, eu tenho que me controlar muito nisso, né? E aí eu passei a ouvir mais.
E esses tempos atrás aí, eu estava numa reunião, eu só ouvi, comecei a aprender e tal. Pegava um ponto aqui, outro ali, para depois. Aí, pô, cara, você não tem boca para nada? Não vai falar? Eu falei assim, não, primeiro eu estou ouvindo, vamos ver aí o que vai acontecer, para depois eu dar minha opinião. Provavelmente eu vou dar minha opinião, interromper um de vocês, né? E vocês, o que eu vou dizer agora é o que vocês vão falar daqui a pouco. Então vamos esperar, terminou, aí eu venho com a minha fala. Então nós temos que aprender a ouvir, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, eu sempre ouço aí. Então, para ouvir mais do que falar. Então, será que perdemos o interesse em ouvir? Eu acho que, professores, um ponto de vista pessoal, né? A pressa em falar, em se impor, em demonstrar algum interesse nos faz perder um pouco essa condição e o interesse em ouvir. Então nós temos que ouvir mais, né? Ou estamos sendo treinados apenas na arte de falar? Também. Eu digo isso principalmente para nós cristãos, professores, que nós somos sempre ensinados a falar. Você tem que ser um pregador, você tem que ser um professor e tal, mas nós temos que primeiro ouvir, né? O bom professor é aquele que primeiro senta para aprender. Então nós temos que sempre ouvir para depois falar, e ouvir mais e falar menos, estudar mais, e aí sim nós vamos ter conteúdo para falar. Uma boa comunicação depende necessariamente da maneira como administramos o que ouvimos ou falamos. Então, aquela pessoa que fala demais, ela se torna cansativa. Então, nós temos que ponderar isso aí, certo? Nós temos 2 pontos aí, professores, nessa questão da pessoa que ouve e fala. Ela se torna cansativa, ela se torna uma pessoa irritante e, às vezes, ela fala coisas desnecessárias que pode agredir outras pessoas. Então, o sábio, ele ouve muito mais do que fala. Ele só fala na hora que houver necessidade. Relacionamentos saudáveis e duradouros dependem da nossa interação, razão pela qual os conselhos do irmão Tiago são indispensáveis para todos nós. Então, está tudo aqui, ó. Essa epístola é riquíssima, professores. Vejamos o quanto a mensagem do apóstolo tem a nos ensinar em apenas um versículo. Lembre-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para o quê? Ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Meu Deus do céu. Só isso aqui já dava para terminar a aula e ir para casa. Tchau, professores, até a próxima aula. E deu, né? Olha que maravilha. Meu Deus do céu, que lição maravilhosa. Esteja prontos a ouvir. Então, a palavra pronto do grego, cheers, traz a ideia rápida, veloz e ligeiro, né? Então, o que é isso? Nós temos que ouvir mais, ser rápido em ouvir. Dizemos que devemos ser rápidos para prestar atenção ao que está sendo dito. Aquele que presta atenção, professores, ele aprende mais, ele absorve mais, ele é uma pessoa inteligente, né? O fato de termos 2 ouvidos e uma boca é pedagógico, isso aí nós ouvimos sempre, né? Temos aí a hora que a Bíblia diz que devemos ouvir a instrução dos nossos pais, então nós temos que ouvir. O bom ouvinte, ele sempre será um sábio. E você tem feito isso? Pergunta aí para os seus adolescentes, tem feito isso? Ouvido seus pais, avós, tios, tias, líder, pastor? Preste atenção nisso aí. Por isso, então, todos os adolescentes devem ouvir e obedecer os pais. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, né? Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Olha só, honra o teu pai e tua mãe. Para quê? Para que os dias prolonguem na terra. Aquele que desobedece, que não ouve, tem morte cedo. É isso aí que a Bíblia diz. Ouviu seu pai? Vai ter bastante vida. Não ouviu? Pode dar exemplos aí, professores, de adolescentes que não ouviram seus pais e acabaram se perdendo. Nós temos aí vários exemplos. Temos uns aí, Suzane von Richthofen.
Não ouve os pais, não fica esse menino, não fica. Deu ouvido, arquitetaram ali o assassinato do pai, perdeu a vida. Ficou trancada, e até esses dias atrás, numa cadeia, saiu, mas todo mundo lembra. Será que alguém vai dar oportunidade para ela? Ela perdeu toda a oportunidade da vida dela. Tinha os pais que tinham condição de dar o que ela queria, o que ela precisasse. Ela poderia ser o que ela quisesse. Porém, não ouviu os pais e perdeu a oportunidade da vida e amarga esse remorso, essa dor que vai ser pro resto da vida dela. Então, demore para falar. Então, a expressão, aí nós temos a expressão grego. Então, é Tiago nos dizendo que nós devemos ser precipitados nas palavras, refletir antes de falar. É aquilo, nós temos que pensar muito antes de falar. Isso aí é a base do ponto 2 aqui. Pense antes de falar. Conte até 10. Deu. Certo? Vamos aí, então, para o ponto 3. Aqui, professores, você vai relatar, é muito legal essa parte, porém, a síntese desse tópico 2 aqui, professores, é conte até 10 e pense antes de falar. Né? Precisamos dar atenção ao conselho do apóstolo para aprender, pensar um pouco antes de falar. Está em Provérbios 18:13. Maravilhoso, maravilhoso. Então, o ponto 3 aí da nossa lição, demore para ficar com raiva. Está muito também na questão, respire, conte até 10, não rebata. Já veio um soco, já devolvemos na hora. Opa, peraí, esquiva, respira, e aí fala a sua palavra bem colocada. Você não vai agredir, não vai ferir, mas vai colocar a pessoa no lugar dela. Nós temos que ser, como que eu posso dizer aqui, firmes em nossas palavras, respeitosos, mas sem ofender, certo? Então, nós temos aí o interesse do irmão de Jesus em nos ensinar o que devemos hospedar a ira em nossos corações, pois normalmente ela é desgovernada e pecaminosa e destruidora. Então, não vamos ter reação por instinto, mas pensamentos. Mas eu vou guardar isso no meu coração? Desabafa com Deus. Não podemos guardar a ira, a mágoa no nosso coração. Mas dobra o joelho, Deus, aconteceu isso, desabafa com Deus. Deus diz que nós temos que lançar, né? A Bíblia diz, né, que nós temos que lançar todas as nossas ansiedades em Deus. A ira é obra da carne, ela pode provocar reações terríveis. Quantas pessoas cometem muitos erros por tomar atitudes precipitadas, ir me fugiu a palavra aqui, ir no instinto. E não pode, né? Não pode. Nós temos que agir com raciocínio. Nós somos seres, né, racionais, não irracionais. O ponto 3 aí da nossa lição, jamais despreze alguém, importantíssimo. Nossa, Tiago tinha que ser um trimestre todo falando sobre a carta de Tiago. Que maravilha. O texto de Tiago aí, 2, de 1 a 13, diz aqui, amor fraternal, a fé e as obras, né? Então, o que ele diz? Das declarações mais contundentes sobre o combate à discriminação social na Bíblia. Está vendo? Já tinha, naquela época, discriminação social. Tinha ali uma diferença. Nós vemos Paulo também, ele fala muito bem a igreja de Corinto sobre essa discriminação social. Então, já desde aqui a Bíblia nos ensina, né, através de Tiago aqui, o como nós nos comportarmos dessa forma, né? Nele, o pastor de Jerusalém é categórico em dizer que quem crê em Jesus não pode tratar as pessoas de modo diferente por conta de aparência física ou de condição financeira. Professores, isso é muito importante, principalmente hoje, quase caiu aí, é desmontar tudo, meu Deus do céu. Principalmente hoje, professores, quando nós temos muitos adolescentes, muitas pessoas dentro da igreja com necessidades especiais. Eu tenho dentro do meu grupo 4 adolescentes que são autistas. E ontem, no encontro, a gente teve um fato desagradável lá, que tiraram um sarrinho de um.
Aí eu deixei, eles foram embora, falei, gente, fulano, fica aqui que eu quero trocar uma palavra com vocês aí. Ah, beleza. Aí eles saíram, tal, alguns outros saíram. Falei, gente, nós temos 4 autistas aqui na sala. E um deles foi esse menino que tiraram o sarro dele aqui, por conta de uma pergunta. Que ele fez, sério, gente, eu não sabia, porque ele socializa bem e tal. Pois é. Então nós temos que acolher, nós temos que tratar de igual para igual, porque ele não tem diferença nenhuma com a gente. Nós temos que ser amigos. Aí uma fala assim, mas geralmente eles são antissociais, então socializem com eles. Ele não vai chegar até você, mas você chega até ele. Converse, interage, coloque ele na roda de conversa, chame para sair. Aí eles ficaram assim. E conscientizando, irmãos, olha só como a inclusão é benéfica também para os outros adolescentes que não têm a condição de autismo que eles têm, né? Então, se você tem aí na sua sala ou na igreja, incentive eles a socialização, a conversa entre eles, ao relacionamento entre eles. A Bíblia já nos ensina que a gente não tem que ter discriminação com ninguém. Então nós temos que incluir, então seja adolescentes ou qualquer tipo de pessoa com qualquer condição especial, independente da sua cor, independente da sua classe social, intelectual, nós temos que ser amigos de todos. Perante Deus nós somos todos iguais. E a palavra aqui de Deus, na Bíblia aqui inspirada, aqui, escrita por Tiago, nos remete muito bem isso aí, né? Então, esse ponto aí eu acabei de descrever agora. O homem rico é favorecido e recebe tratamento honroso, e o pobre é desprezado. Tal prática não é aceitável entre os cristãos. Então, sempre, professor, estende mesmo aquele adolescente que tem uma condição melhor, financeira, de ter mais amigos e tudo mais. Nós não devemos ter isso. Nós temos que, todos têm que ser iguais. Todos têm que ser iguais, certo? Então, de acordo com o autor, quem pratica a acepção de pessoas não vive, de fato, uma vida de piedade, né? Mas é uma farsa religiosa. Ele não tem uma vida com Deus. Ele é um fariseuzão, né? Vamos lá, então. Agir com favoritismo, acepção de pessoas são atitudes incompatíveis com a fé em Cristo. Então, isso aí está auto-explicado, não precisamos de falar nada disso. Pelo contrário, Deus, nos ensinou que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Está lá Mateus 7,12. Façam os outros o que nós queremos que façam, a nós também, né? Amar os outros como a nós mesmos. Eu quero ser maltratado? Não, mas eu me amo. Então, se eu amar a outra pessoa da mesma forma que eu quero, que eu me amo, então eu não vou maltratar porque eu não quero ser maltratado. Então, são essas coisas aí. Vamos concluir nossa lição, já está dando meia hora de aula. Como os cristãos devemos aprender a ouvir atentamente e falar respeitosamente com nossos semelhantes. É o nosso papel amá-los como a nós mesmos. Nosso comportamento precisa confirmar a fé em Cristo. A forma como falamos e como tratamos o próximo deve reafirmar o nosso testemunho. Professores, muito obrigado. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, sua família, seus alunos e a sua aula, e que tudo que você colocar à mão seja próspero. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.